Nós vamos poder meditar, vamos poder discutir, refletir à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, como disposto no capítulo 24 da nossa Confissão de Fé, sobre o magistrado civil. Por que esse é um tema propício? Porque nós vamos abordar muitos assuntos controversos. Vamos falar assuntos relacionados à política, e eu tenho certeza que nós temos muitos questionamentos a respeito desse assunto, principalmente sobre como nós podemos tratar tudo isso à luz de uma cosmovisão bíblica, à luz de uma cosmovisão cristã. Qual que é o nosso relacionamento com as autoridades constituídas? Como deve ser a nossa visão sobre o Estado? Como deve ser o nosso relacionamento com o Estado? Será que a política ela é suja por si só? Todo político é corrupto? Um cristão pode assumir um cargo político? A gente deveria sequer discutir esse assunto na igreja? Então, nós vamos pensar sobre tudo isso, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já teve todos esses questionamentos, e por isso é tão importante, e não é à toa, que a confissão tem um capítulo exatamente sobre esse assunto. Então, está aberto para os irmãos fazerem perguntas, como nós temos feito nas últimas aulas, estarem acrescentando, colocando as suas visões, as suas opiniões, tá certo? Então, vamos dar prosseguimento a essa aula. Claro que a gente não vai conseguir tratar todos os pontos, né? É muito conteúdo, mas, ainda assim, nós vamos, pela graça do Senhor, buscar, através do Espírito Santo de Deus, refletir sobre esse tema. Além do que, nós estamos, em eleições presidenciais, estamos num ano aí de eleições, então é muito importante que a gente se prepare como cidadãos da terra e do céu. A gente precisa lembrar que a gente tem essa dupla nacionalidade. E a gente precisa, como cidadãos do céu, enxergar a nossa cidadania aqui na terra de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Antes da gente passar para a análise de cada artigo, desse capítulo, eu gostaria que hoje a gente fizesse diferente, que a gente lesse todos os capítulos de uma maneira rápida, e depois a gente vai vendo detalhadamente cada artigo separadamente, tá ok? Vamos lá, então. Artigo 1. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para esse fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos que fazem o bem e para castigo dos malfeitores. E aí a gente tem a referência bíblica do texto de Romanos. 2. É lícito para os cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado quando chamados a isso. E em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que, para esse fim, eles podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Artigo 3. Sendo os magistrados civis instituídos por Deus e para os fins supracitados, requer-se de nós a obediência no Senhor em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por medo da punição, mas por causa da nossa consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e honestidade. Lidos todos esses capítulos, eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Venha falar conosco neste momento. Venha estar, Senhor, com o Teu Santo Espírito em nossos corações, trazendo luz, Senhor, ao nosso entendimento, para que, como já refletimos sobre tantas questões aqui nessa escola bíblica, que hoje, mais uma vez, possamos meditar a partir da Tua palavra, Senhor, sobre esse assunto,
para a honra e glória do teu nome, para a edificação do teu povo, para que o nosso entendimento aumente, Senhor, e cresça, Pai. É o nosso desejo, Pai, como os teus filhos aqui reunidos. No nome de Cristo. Amém. Então, agora que a gente já fez uma observação geral, a partir dessa leitura rápida aqui sobre os capítulos, gostaria de trazer um esboço simples que foi elaborado pelo reverendo Samuel Waldron na sua exposição da Confissão de Fé Batista. Ele vai colocar, pontuar aqui cada coisa que nós veremos aqui nesse capítulo. Então, no parágrafo 1, ele pontua que nós temos, em primeiro lugar, a ordenação divina do ofício do magistrado civil. Então, a sua posição ordenada, o seu propósito ordenado e o seu poder ordenado. No segundo parágrafo, a gente tem o envolvimento do cristão no ofício do magistrado civil. Qual é a sua propriedade ética, a sua preocupação especial e a prerrogativa particular. Já no parágrafo 3, nós temos a sujeição do crente ao ofício do magistrado civil, como que é o dever de obediência aos magistrados civis, o fundamento dessa obediência, a extensão dessa obediência e a natureza dessa obediência, nós vamos ver tudo isso, e também os motivos para essa obediência, e depois o dever de orar pelos magistrados civis. Nós vamos ver tudo isso. E eu não sei você, mas quando nós nos deparamos com tudo isso, a gente pode pensar assim, poxa, mas por que um capítulo só sobre isso? E aqui eu gostaria de trazer um comentário falando exatamente a esse respeito. Você se surpreende que a confissão contém um capítulo sobre o tema magistrado civil? Você está inclinado a perguntar o que a política tem a ver com Cristo? Se a sua reação é semelhante a isso, então talvez você tenha sido vítima de um contexto religioso que se omitiu das suas responsabilidades sociais devido a uma visão errada sobre a separação entre a igreja e o Estado. Na prática, esse tipo de atitude tem negado a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. Restringir o cristianismo ao reino espiritual é, em última análise, destruí-lo. Então, olha só que comentário forte, né? Restringir o cristianismo somente ao plano espiritual é, em última análise, destruí-lo. Por quê? Porque nós somos chamados a ser cidadãos aqui na terra também. Nós somos chamados a viver aqui para a glória do nosso Senhor. E Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu acredito que muitos devem conhecer, já devem ter se deparado com essa frase nas redes sociais, enfim. E ela é muito marcante e muito verdadeira. E ele diz assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, é pela nossa omissão nessas áreas que as coisas estão como elas estão. Então, nós precisamos, sim, discutir religião, nós precisamos, sim, discutir política. E isso à luz da palavra de Deus. Ele também diz assim: eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali diante de todos os homens como um candelabro. Se a gente tivesse esse discernimento, eu tenho certeza que as coisas seriam muito diferentes, tanto nas nossas escolhas como no próprio cenário político, né? Então vamos agora analisar os parágrafos. A gente já leu, né, o parágrafo 1, não vou ler novamente, mas nós vamos ver aqui a ordenação divina do ofício de magistrado civil. É isso que a gente vai ver aqui no primeiro ponto do parágrafo 1. O primeiro parágrafo, ele já começa com a afirmação de um fato. Ele começa dizendo: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo. É assim que se inicia o primeiro parágrafo. Por quê? O primeiro parágrafo ele já se inicia dizendo que o nosso Deus é a maior autoridade existente e dele deriva toda e qualquer autoridade. Ele é a fonte suprema de toda autoridade, portanto, dele deriva
qualquer autoridade que exista. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa gravar, é o primeiro princípio estabelecido aqui. E por ele ser essa fonte, né, essa fonte de toda a autoridade constituída, é ele quem ordena os magistrados civis. É ele quem ordena os governos civis. E para que a gente possa comprovar isso biblicamente, nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro texto citado ali nas referências do parágrafo 1, que é Romanos 13. Ali está menos versículos, mas eu queria que a gente fizesse a leitura da epígrafe toda, para que a gente possa ter uma visão geral. Romanos 13, de 1 a 7. Vamos fazer a leitura. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente da punição da ira contra quem pratica o mal. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esse é um texto famoso para tratar a respeito desse assunto. É o principal texto sobre o qual nós vamos nos deter. E o Dr. Martin Lloyd-Jones ele tem um comentário da Epístola de Romanos, e neste comentário do capítulo 13, ele nos explica o seguinte: o Estado e o governo, os magistrados, etc., não são uma invenção humana, não são um desejo ou propósito humano. A despeito dos conceitos das chamadas autoridades de primeira linha, asseveramos com base nas Escrituras que os homens e as mulheres não evoluíram dos animais, tampouco sua cultura e seu governo. Absolutamente não. Estas coisas são resultado da ação e da atividade de Deus. Foi Deus que ordenou o Estado. O conceito evolucionista lhes dirá que a humanidade foi gradualmente pensando nessas coisas, que elas evoluíram como resultado de ensaio e erro. Isso é totalmente errado. Vocês encontram todos os princípios formulados no Velho Testamento. E aqui, se você quiser se aprofundar nessa questão, sobre a formação do Estado no Antigo Testamento, quais eram os princípios para isso, existe o livro A República Hebraica, de E.C. Wines. Lá ele vai descrever como funcionava tanto a questão econômica, a questão política como um todo, como foi essa formação. Ao lembrar ainda que a instituição do governo vem de Deus, ele continua fazendo uma importante ressalva. Entendamos bem isso. O apóstolo está dizendo que governo, lei e ordem são ideia de Deus. Ele não está dizendo que todo governo particular ou que todos os governantes maus são necessariamente ordenados por Deus. Sua preocupação é com a concepção geral sobre o governo, lei e ordem. Essa é a nossa primeira proposição. A segunda é que o apóstolo não nos diz que esta ou aquela forma particular de governo é ordenado por Deus. Em outras palavras, ele não diz, por exemplo, que a monarquia e alguma aristocracia foram ordenadas por Deus. Não diz que o governante deve ser um imperador ou que a democracia é a única forma certa de governo ou que só alguma oligarquia. Tudo o que ele está dizendo é que Deus ordenou que haja governos, que haja lei e que haja
ordem. Então, veja só aqui, todas essas são instituições do Senhor. São são elementos que derivam da sua autoridade, dessa ordem que ele transmite às suas criaturas. Por nós estarmos em um mundo caído, é lógico que os seres humanos são corrompidos e, portanto, os governos também serão corrompidos. Nós teremos atrocidades, nós teremos tragédias, nós temos visto isso nos últimos dias. Mas isso não muda o fato de que a autoridade, o governo, foi instituído pelo Senhor. A gente precisa ter esse equilíbrio de lembrar tanto de uma coisa quanto da outra. Os governos foram instituídos por Deus? Sim. Mas o que o Dr. Martin Lloyd-Jones também está dizendo aqui é que nem todo governante foi colocado ali pelo Senhor. A gente tem que fazer essa diferenciação. Em muitos casos, quando esses governantes não obedecem ao Senhor, quando eles usurpam a sua autoridade, quando eles cometem atrocidades, quando eles nos ordenam coisas que não são lícitas, nós temos não só a possibilidade de desobedecer, como o dever de desobedecer. E aqui a gente pode pensar em Atos 5:29. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então a gente tem que fazer essas diferenciações, levar tudo isso em conta quando a gente pensa a respeito desse assunto. Como muito bem explica também o pastor Franklin Ferreira, ele tem um livro, depois eu vou estar passando para os irmãos, Contra a Idolatria do Estado, é o nome do livro, um livro excelente. Ele explica que aqui não existe só um princípio geral, mas também ideal. Nesse texto, nós temos estabelecido o papel ideal do Estado, o papel ideal do governo. O governo é instituído por Deus? Sim, é um princípio geral. O governo, a ordem e a lei, não um governante específico. O princípio ideal, aqui nós temos a função, a forma como um governo ideal precisa atuar. Então, a gente tem que lembrar desses dois princípios, o princípio geral e o princípio ideal, que é estabelecido aqui pela inspiração do Espírito Santo de Deus. O propósito e o modo pelo qual os governantes terrenos existem e devem agir. E isso nós vamos ver em detalhes mais à frente, nos outros capítulos da Confissão de Fé. Se a gente entendeu isso, se isso está claro, a gente pode continuar, conforme consta na exposição, né, da nossa Confissão de Fé, a divisão. A primeira, que é a sua posição ordenada. Os magistrados foram instituídos por Deus? Sim, nós já vimos que sim. E aqui nós veremos qual é a sua posição ordenada. O documento de fé que nós estamos estudando, ele mostra que essa posição ordenada funciona da seguinte maneira: abaixo dele, abaixo de Deus e sobre o povo. Então veja só a hierarquia bíblica que é colocada aqui. Nós vemos muitos governos na história, e por que não até na atualidade, que tentam se colocar no lugar de Deus. E aí eles já estão saindo aqui do que Deus projetou para eles. Qual é a posição ordenada deles? Abaixo de Deus e sobre o povo. E nem o povo também deve estar no lugar dos governantes. Então, nós não estamos falando também de uma anarquia. A gente tem que tomar cuidado com isso e levar tudo isso em consideração. Também no texto de Romanos, nos versículos 2, versículos 4, versículo 6, essa posição de autoridade ela é descrita de várias maneiras, como a ordenação de Deus, ministro de Deus, servo de Deus. E essas descrições, elas resumem a declaração da confissão. A autoridade civil é obrigada a obedecer a Deus na forma como governa, assim como nós somos obrigados a obedecer à autoridade. Deus lhes deu toda a autoridade que possuem. E aqui a gente se lembra de Lucas 12:48. A qualquer que muito foi dado, muito se lhes pedirá. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Se os governantes têm a sua autoridade derivada de Deus, se eles estão lá colocados nessa posição abaixo de Deus e sobre o povo, eles serão cobrados pela maneira como eles têm governado. Eles serão cobrados. A justiça de Deus não falha, por mais que a justiça deles falhe.
E aqui a gente também se lembra, além disso, do texto de João 19, de 10 a 11. Aquele texto quando Jesus está diante de Pilatos. Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar quanto para te crucificar? Jesus lhes respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Então, aqui nós vemos esse princípio claro. Nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse dada. Que Jesus está lembrando Pilatos que ele só está no lugar onde que ele está porque Deus o colocou ali, porque ele tem a autoridade que é dada por Deus. A gente precisa se lembrar disso. Então, o fato, né, de que os governantes estão abaixo de Deus e sobre o povo, como a gente viu aqui na confissão, ele implica em 2 direcionamentos. Em primeiro lugar, os governantes eles estão debaixo da autoridade de Deus e, portanto, eles precisam prestar contas a Ele. Eles têm um dever para com os seus subordinados. Eles não têm só direitos, eles têm deveres. A gente sempre costuma pensar, né, em quem está na posição superior ali na hierarquia como a pessoa que tem todos os privilégios. Mas além dos direitos, além dessa posição de supremacia, eles têm deveres para conosco. Eles têm deveres para com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Em segundo lugar, eles estão sobre o povo. Então, eles exercem poder sobre nós e nós temos o dever de obedecê-los, honrá-los, respeitá-los e servi-los naquilo que estiver de acordo com a lei e não ferir os mandamentos do Senhor. Então, a gente precisa se lembrar desses 2 pontos, porque assim nós vamos ficar em uma posição ordenada pela Escritura. Isso tudo pode ser resumido nas explicações que se encontram no Catecismo Maior de Westminster, comentado. Lá o autor que comenta, o comentarista Gerardo Voss, ele explica o 5º mandamento. Qual que é o 5º mandamento? Honrar pai e mãe. Lá ele explica, né? Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E lá ele explica que essas palavras pai e mãe, apesar delas, em primeiro lugar, significarem a pessoa que deu a vida, né, o pai e a mãe, literalmente, ali também existe um princípio de autoridade. E ali ele começa a explicar que muitas outras coisas estão contidas ali naquele mandamento. O princípio da obediência às autoridades. Você deve obediência a Deus, você deve obediência aos seus pais. E você também deve obediência aos magistrados, aos governantes. Lá ele explica tudo isso. E lá ele coloca a autoridade e quem obedece como os deveres, né? Ele explica os superiores e os inferiores. Então, os superiores, aqueles que são a autoridade. Os inferiores, aqueles que estão debaixo da autoridade. Isso não implicando nada de valor, que um é melhor que o outro. Simplesmente de uma maneira ilustrativa. E lá ele explica tudo isso, mostrando a existência de deveres dos superiores para com os seus inferiores. E, da mesma maneira, de deveres dos inferiores para com os superiores. Isso que a gente já viu. Isso, depois, se os irmãos tiverem esse material, quiserem conferir, tem até na internet isso, que está na pergunta 124 a 129. Ali a explicação do 5º mandamento, que a gente não para pensar que tem toda essa abrangência, é fantástica. E ele vai explicar exatamente isso, esse princípio ali da autoridade. Mas, se as autoridades elas foram ordenadas por Deus, elas também possuem um propósito. Elas não são ordenadas sem um propósito. Então, a gente segue para o próximo ponto, que é o seu propósito ordenado. Isso é descrito na confissão pelas palavras: para a sua própria glória e para o bem público. Então, esse propósito, como está ali descrito, ele também é mencionado no texto de Romanos, nos versículos 3 e versículos 4.
onde diz: para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para castigo dos malfeitores. E se você for também lá no parágrafo 2 da confissão, você vai ver a parte que diz manter a justiça e a paz. Esse é o propósito ordenado pelo Senhor para os governantes, para as autoridades. Que eles exerçam essa autoridade para a sua própria glória, para a glória do nosso Deus e para o bem público. Para quê? Defesa e incentivo dos que fazem o bem, castigo dos malfeitores e manter a justiça e a paz. Mas, ainda que a gente tenha visto tudo isso, nós só pegamos um texto da Bíblia, e nós estamos aqui apenas com o documento de fé. A gente pode pensar, mas e o restante da Bíblia? E é isso que nós vamos ver. O que será que a Bíblia ensina sobre a tarefa, sobre a função específica dos governantes civis? A gente costuma separar, né, a política da Bíblia, sendo que a gente tem muita política dentro da Bíblia. Muita. Especialmente no Antigo Testamento, mas no Novo a gente também tem muito. Então vamos ver esses textos. As passagens seguintes, elas vão abordar esse assunto. Provérbios 29, 14. Se o rei julgar os pobres com equidade, seu trono será estabelecido para sempre. Ezequiel 45, 9. Assim diz o Senhor Deus: já basta, ó chefes de Israel. Afastai a violência e a opressão, e praticai a retidão e a justiça. Deixai de desapropriar meu povo, diz o Senhor Deus. Provérbios 31, de 4 a 5. Não fica bem aos reis, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito do oprimido. Daniel 4, 27. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona os teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Outro texto, Provérbios 29, 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Veja como que é atual esses textos que nós estamos vendo na Bíblia. Como são atuais e como são importantes para que a gente reflita sobre tudo isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a separação de certas áreas que não estão separadas. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. E a gente precisa refletir sobre todas as coisas com os princípios que nós temos na palavra de Deus. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ter a mente moldada pelo mundo. E a religião, o cristianismo, vai se restringir a um dia da semana. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outro texto, 1 Pedro 2, de 13 a 14. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal, então a repetição ali do que já estava em Romanos, e honrar os que fazem o bem. Então, novamente, esse princípio, o princípio da punição do mal e da honra e louvor do bem. Um princípio que se repete nas Escrituras e que está diretamente ligado ao propósito ordenado pelo Senhor. Então, a gente poderia resumir esse ensinamento dos versículos a respeito da função dada pelo Senhor aos governantes em alguns pontos. Em primeiro lugar, promover a ordem, servir a Deus para o bem do cidadão e da sociedade, trazer punição aos praticantes do mal como agente da ira de Deus, honrar os que fazem o bem, guardar e executar a lei, exercer justiça, misericórdia e equidade. Então, tudo isso está aqui no propósito ordenado pelo Senhor.
Se alguém quiser fazer alguma colocação, para a gente passar para o próximo ponto, fiquem à vontade. Então, vamos seguir. Então, a gente viu aqui o propósito ordenado pelas autoridades. Qual é a função dos magistrados civis? E agora nós vamos passar para o seu poder ordenado. Primeiro, então, nós vimos, o Senhor instituiu as autoridades, o Senhor instituiu o governo, a lei e a ordem. Nós vimos também o propósito pelo qual essas autoridades devem exercer a sua função. Pode falar. Eu achei que você ia falar. E agora nós vamos ver o seu poder ordenado. Qual foi o poder que Deus deu a essas autoridades? A caveira. Exato. Bem facinho, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Então, aonde que está aqui na confissão isso? Para esse fim, os armou com o poder da espada. Essa declaração, ela confirma qual é a esfera de atuação do magistrado civil. A gente vê em primeiro lugar aqui esse princípio. Eu achei muito interessante a colocação aqui do comentário da confissão falando sobre isso. Ele diz assim: as espadas elas não são nem podem ser utilizadas para formar crianças, certo? A educação. Ou para disciplinar o cristão professos, não arrependidos. Então, aqui a gente já entra na religião. São adequadas para suprimir os criminosos violentos e a injustiça pública. Então, aqui a gente vê a esfera de atuação, o poder que o Senhor deu ao governo e onde que ele se encontra. O poder que o Senhor deu ao governo, a esfera de atuação do magistrado civil se encontra, como já está colocado ali, na esfera civil. Não se encontra na atuação, não se encontra, na educação e não se encontra na esfera religiosa. E aqui a gente vê como as coisas estão completamente distorcidas. A esfera educacional e a esfera religiosa não compete ao Estado, como está declarado aqui na Escritura e na confissão. A educação sempre foi primariamente tarefa da família. A adoração, então, foi dada pelo Senhor ao seu povo. E aqui a gente vê como está tudo modificado e como a gente precisa pensar melhor a respeito desse assunto. Isso não só declara qual é a esfera de atuação do Estado, mas também, mais diretamente, qual que é o poder do Estado. A Bíblia ensina que Deus armou esse ofício com a espada. A espada. E a espada não é para cortar queijo, né, gente? Espada não é para cortar queijo. Espada é para a morte. Vamos ver os textos que confirmam isso, que comprovam ao longo da Bíblia o que já está dito em um texto, Romanos 13, e na confissão. Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Atos 25, 11. Se, pois, fiz algum mal, e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo de que estes homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Apelo a César. Êxodo 21, de 12 a 16. Quem ferir um homem levando-o à morte, certamente será morto. Se, porém, não for algo planejado, mas Deus que o permitiu, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. No entanto, se alguém matar de propósito seu próximo com traição, terás de tirá-lo até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela em seu poder, certamente será morto. Então aqui a gente entra no tema espinhoso e politicamente incorreto da pena capital,
ou pena de morte. Existem muitos debates relacionados a esse tema, mas como cristãos, o que interessa para nós é o que a Bíblia diz. Nós estamos fundamentados na palavra, no que o Senhor nos ensina. E como nós podemos ler aqui, como nós vimos nesses versículos, desde Gênesis até a instituição da lei civil a Israel, no Velho Testamento, e mesmo no Novo Testamento, a gente vê Paulo dizendo claramente que se ele realmente tivesse feito mal, não seria sem razão que a autoridade o puniria com a morte. Ou seja, ele estava consciente da legitimidade, da possibilidade dele ser morto por um crime que fosse digno disso. Nós vemos, então, que esse princípio está muito claro nas Escrituras. É um princípio inquestionável que aqui nós temos. É claro que a gente precisa pensar o seguinte: isso não pode ser usado, e não é na Escritura, de uma maneira arbitrária, né? Na ausência de testemunhas, na simples vontade, no simples desejo que o governante possa ter. Isso precisa de um devido julgamento. A pena de morte é estabelecida na Escritura. Por toda a Escritura nós vemos ela. Mas nós vemos também o devido julgamento, o devido mecanismo para que isso exista. E, de qualquer forma, essa é uma função, esse é um poder que é dado pelo próprio Deus ao magistrado civil. E aqui eu gostaria de deixar um comentário que é muito preciso sobre esse tema, também no comentário da Confissão de Fé, esse comentário aqui que eu vou trazer. Ups, não trouxe, mas vamos lá. Eu vou ler aqui para os irmãos. Na nossa própria nação, existe hoje uma tendência crescente no sentido de abolir a pena capital. E aqui o autor está falando do cenário dos Estados Unidos. Olha só. Lá eles têm, em muitos estados, a pena de morte. Mesmo assim, existe uma luta para que isso não aconteça em todos os estados e para que nos estados em que isso existe, isso seja abolido. E muitos grupos protestantes liberais apoiam essa mudança com o argumento de que ela não beneficia a sociedade, não reforma o criminoso e nem reflete os ensinamentos humanos do Novo Testamento. Aí a gente se pergunta, e Romanos 13? E os textos do Novo Testamento que falam sobre a pena de morte? Isso não foi levado em consideração por esse grupo de protestantes, né? Ele continua. Em outras palavras, por várias razões, hoje é amplamente defendido que ao governo civil seja negado o poder da espada para punir o mal. Uma visão da autoridade civil como essa é, no mínimo, altamente antibíblica. Não nos parece que se possa provar que a pena capital não beneficia a sociedade. Nós acreditamos que ela beneficia. Se por nenhuma outra razão, porque as Escrituras dizem que o exercício fiel da justiça é um terror para as obras más e um encorajamento para o bem. O princípio do exemplo. Os opositores da pena capital negam isso, mas a sua negação é vã. Pode ser verdade que a pena capital não reforma o criminoso, mas duvidamos completamente que a ausência de terror contra o mal reforma o criminoso. Pelo contrário, acreditamos que ela encoraja o mal. Porém, acima de tudo, negamos que o poder e a autoridade civis devam refletir as noções modernistas dos ensinos humanos no Novo Testamento. A justiça não é mais humana no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus não ordenou o governo civil na agência de ensino, mas sim para punir o crime e proteger aqueles que fazem o bem. Contudo, duvidamos que o plano dos liberais que defendem a abolição da pena capital seja humano. Acreditamos que muitos crimes modernos se devem ao fato de haver demasiada preocupação não bíblica com os ímpios e pouquíssima preocupação bíblica com os honestos. Esse diagnóstico não poderia estar mais preciso e mais claro. Ele comenta, eu acho incrível esse último comentário aqui.
Existe muita preocupação não bíblica com os ímpios. Então, o bandido é um coitadinho, a gente não pode tirar a vida... É uma vítima da sociedade, a gente não pode tirar a vida do bandido, mas onde já se viu isso, você não vai conseguir resolver todas as coisas com a pena de morte. Mas e a outra pessoa que não teve justiça? Porque, como está muito bem claro aqui nesse comentário, a ausência da justiça, ela demonstra às outras pessoas que tudo bem fazer um mal, porque ele não vai ser punido. É o que a gente vê principalmente no nosso cenário brasileiro. Essa semana mesmo, pegaram um senhor lá em São Paulo, levaram para um cativeiro, aí eram 2 jovens, colocaram uma bala dentro do tambor e ficaram fazendo roleta russa várias vezes com esse homem dentro de um cômodo para ele fazer pix. Acho que deve ter feito uns 50 a 60 mil reais de pix para esses 2 jovens. Até que a polícia conseguiu chegar no local e pegou os 2 jovens. Os 2 jovens, quando foram presos, eles entraram na viatura e eles riam para as câmeras. Eles riam da tortura que fizeram. Então, qual é a forma de barrar um mal desse? Com essa justiça tão injusta? Se não usar aí um mecanismo que a Bíblia nos dá base para que a sociedade viva Em ordem. de modo Segura, né? ordeiro e seguro. Não é verdade? Sim. Então, sei lá, eu nunca fui contra, eu acho que tinha que exercer os princípios bíblicos, que é a forma de você fazer com que o bandido tema fazer o mal. Porque quem viver de modo correto vai ter medo do quê? Como diz o próprio texto de Romanos. Porque você tem minha Por autoridade. que você vai ter uma autoridade se você está vivendo de modo legal? Então a gente vai vendo, é tipo da inversão de valores quando o mal avança e o mal assume o poder judiciário. Sim. Eu lembrei também daquele caso que foi bem... que várias pessoas, vários bandidos atentaram contra os policiais, eu não lembro em que cidade que foi isso, e aí a mídia fez um escarcéu. Por quê? Porque os policiais mataram. Fez um escarcéu. Porque, coitado dos bandidos e não sei o quê. E é o que está dito aqui. Existe uma preocupação extrema com os ímpios e uma ausência de preocupação bíblica com aqueles que fazem o bem, com os honestos. E como já foi dito aqui, esse princípio ele serve para barrar o mal. Porque se existe punição, você acha que isso vai continuar? Ou que vai continuar no mesmo nível? Claro que vai continuar de uma certa forma, porque nós somos pecadores, nós temos mal dentro de nós, mas eu tenho certeza que não vai ser nesse nível que nós encontramos na sociedade atual. E nós temos o princípio bíblico, e a gente precisa exercê-lo. E a nossa sociedade padece porque ela tem invertido os valores que nós temos na palavra, a garantia que nós temos na palavra. Viu, Natália? É só a gente lembrar daqueles jovens que foram presos lá agora, naquele país, como que é? É Tailândia? Então, por exemplo, eles estão lá clamando piedade. Poxa, eles sabiam quais seriam aí as possíveis consequências se caíssem naquele erro. Eles preferiram fazer a escolha, eles escolheram. Agora, eles vão ter que colher a consequência das escolhas. Então, não há nenhum tipo que a gente olha para aquele país e perceba, nossa, que governo é injusto. Pelo contrário, nossa, que governo justo. Pode ter certeza que menos mães vão chorar com essa pena do que se ele não aplicasse essa pena. Seria o choro de muitas e muitas mães por causa das drogas e dos filhos que seriam viciados ali naquele lugar. Então, não há forma de barrar o mal se aquele que pratica o mal não souber que existe uma consequência
drástica, no mesmo peso, na mesma medida, para aquilo que ele fizer. E eu sei que uma objeção bem grande, além de uma que depois a gente vai trazer aqui, é a questão, mas e os inocentes? E os que são julgados, mas são inocentes? Como fica? A gente precisa lembrar que a justiça humana é falha, mas nem por isso nós vamos retirar toda a prerrogativa bíblica para um mecanismo que existe ordenado pelo Senhor. Então, nosso Senhor é a prova de um julgamento falho, né? Ele morreu inocentemente. Nós temos a maior prova ali, num julgamento humano. A gente observa isso, completamente corrompido. E foi o que aconteceu com ele. Por causa disso, nós vamos abandonar isso que o Senhor nos ordenou? Não, a gente tem que fazer o possível, o máximo possível, para que esses julgamentos injustos não aconteçam. A gente precisa se lembrar disso. Então, a gente precisa abandonar essa ideia do pacifismo cristão. Então, existe uma ideia de que todo cristão ele é automaticamente um pacifista. Automaticamente, ele não é a favor da pena de morte, ele não é a favor do armamento, ele não é a favor da defesa pessoal, porque ele é cristão, porque ele é bonzinho. E a gente acaba passando realmente por bobos, por cordeirinhos. E essa é uma visão completamente equivocada do cristão. Cadê os textos bíblicos que a gente está lendo? A gente precisa se atentar a toda a Escritura, não aquela ideia do Jesus bonzinho, do Jesus cordeirinho. Jesus, ele tem todos os atributos divinos: a ira, a bondade, o amor, a justiça e a santidade. E não é à toa que ele saiu, né, não de uma maneira nem um pouco bonzinha ali com os cambistas, com o povo que estava lá no templo. Ele não saiu de uma maneira mansa, ele exerceu a justiça e a ira divina. E a gente precisa se lembrar de tudo isso. Uma objeção, além dessa, quando a gente vai pensar, né, ali no poder da espada, é apelar ao sexto mandamento. Essa é clássica, né? Não matarás. Mas o Senhor não disse não matarás? Bom, no que diz respeito a isso, a gente precisa, em primeiro lugar, lembrar que a Bíblia não se contradiz. E Deus não é Deus de confusão. Então, se ele disse em um lugar não matarás, não é possível que no outro ele vai ordenar que o Estado mate e essas coisas não vão se encaixar de alguma maneira. Então, quando a gente tem uma dúvida, quando um texto parece contraditório ao outro, o que a gente precisa é estudar. Porque se existe algum problema, esse problema está na nossa interpretação. Sim. E quando a gente pensa nesse texto, em primeiro lugar, ele ordena a pena de morte. E isso deve significar que quando ele ordena não matarás, ele não está condenando. E quando nós partimos até mesmo para a origem hebraica ali do não matarás, a gente vê que não é simplesmente não mate de nenhuma forma, mas é não assassinarás. Essa é a origem hebraica daquela palavra que está no Antigo Testamento, que está ali nos 10 mandamentos. Não assassinarás. Então, para que a gente possa entender isso ainda mais claramente, nós já vimos que a Bíblia não se contradiz, nós já vimos qual é a origem dessa palavra no hebraico, e nós vamos ver ainda uma explicação dos pecados que são proibidos no sexto mandamento. Mais uma vez, recomendo aos irmãos que estudem os 10 mandamentos a partir do Catecismo Maior de Westminster. A explicação é fantástica. Vamos ver a pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar de qualquer modo a nossa vida ou de outros, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou a retirada dos meios lícitos e necessários da preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja ou o desejo de vingança, toda a paixão excessiva, a preocupação exagerada, olha só, comer, beber, trabalhar e recrear-se sem moderação, palavras de provocação, opressão, altercações, agredir ou ferir fisicamente,
e tudo o que tende a destruir a vida de alguém. Então, muito mais do que a gente imagina que está proibido no sexto mandamento, está ali. Mas, no que se refere à preservação da vida, é permitido o exercício da justiça pública, ou seja, a pena de morte como preservação, porque a gente tem que lembrar que o princípio que está no sexto mandamento é a preservação da vida. É a vida como imagem e semelhança do Criador. Tudo o que atente contra a vida é proibido aqui. Então, a pena de morte como preservação, punição e exemplo, a guerra legítima, a guerra é permitida com motivos legítimos, e a defesa necessária, que a gente entraria, não é o nosso caso, não é o nosso tema, na questão do armamento civil, da defesa pessoal. Tudo isso é permitido pela palavra de Deus, e não só permitido, como ordenado. Ordenado. A questão sempre será a vida. Por quê? A gente pode ver essa citação aqui. A pena de morte, por exemplo, é explicitamente fundamentada no fato de que Deus criou cada ser humano individualmente à sua própria imagem. E, portanto, um ato de assassinato intencional é um ataque à dignidade humana e à própria imagem de Deus. Aquele que intencionalmente tira a vida por meio do assassinato perde o direito à própria vida. Esse é o princípio da Escritura. É isso que nós temos muito claro aqui. Então, já que nós já compreendemos a ordenação, o propósito, os poderes dados ao governo, nós vamos partir para a análise do parágrafo 2. É lícito para os cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado quando chamados a isso, e em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que, para esse fim, eles podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Então, nós vamos ver aqui, nesse parágrafo, o envolvimento do cristão no ofício de magistrado civil. O tema principal desse parágrafo é que é lícito para um cristão ser um magistrado civil e cumprir todos os deveres desse ofício, inclusive empreender guerras. E esse parágrafo ele é muito interessante porque nós temos uma crença completamente errada de que a política em si já é corrompida. Então, onde já se viu um cristão político? Onde já se viu um cristão deputado? Onde já se viu um cristão de qualquer forma, um governante de qualquer maneira? A gente fica assim. Mas a gente precisa lembrar que Deus é o Senhor de tudo. E como nós vimos, Ele instituiu o governo humano. Portanto, um cristão não só pode, como ele deve estar na esfera política. Nós precisamos de cristãos em todas as áreas, como muito bem disse Abraham Kuyper. Não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Todas as coisas estão debaixo do senhorio de Cristo. E é com base nessa verdade que nós precisamos nos relacionar com as mais diversas áreas e funções à luz da palavra de Deus. O mais triste é o que acontece quando nós deixamos de fazer isso. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso com uma ideia até que inocente. A gente pensa assim, mas olha, tem tantos políticos corruptos, eu preciso me abster de estar nessa esfera, eu preciso abandonar todo conhecimento, inclusive político. Às vezes a gente deixa não só de estar ali, na esfera política, mas também de até conhecer sobre, até de saber sobre, porque essa é uma esfera maligna, amaldiçoada, porque tantos erros, tantas corrupções nós temos ali. Mas não é bem assim. E aí o que acontece? A gente deixa de refletir sobre essa, e isso acontece com muitas outras áreas, à luz da palavra de Deus. E sabe qual o resultado? O resultado não é você glorificando a Deus nessa área ou em tantas outras. O resultado é você se amoldando a este mundo.
eu deixo de refletir sobre determinado assunto porque não cabe à esfera religiosa. Um cristão não pode refletir sobre isso. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é uma questão que compete a mim. Isso compete à minha opinião. Isso compete à opinião aí do mundo. Não tem nada a ver com a minha fé. Aí sabe o que acontece? Você se iguala ao mundo. Você acaba refletindo como qualquer outra pessoa. E Deus não é glorificado nisso. Deus é desonrado nisso. É por isso que a gente precisa refletir à luz da palavra de Deus em todas as áreas. Todas as áreas. Na própria Bíblia, nós vemos diversos personagens na posição de magistrados. Neemias, Esther, Davi, José, tantos outros. E nós vamos ver aqui alguns textos do Senhor falando ao seu povo e trazendo a respeito desse envolvimento do cristão no ofício de magistrado civil. 2 Samuel 23, de 3 a 4. O Deus de Israel falou: a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Então, olha só a maneira positiva como o Senhor está trazendo ali a atuação nessa esfera. Outro texto, Lucas 3, 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram, a João Batista: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então, os soldados que se arrependeram após a pregação de João Batista, eles não foram aconselhados a abandonar a sua vida de soldado. Ainda que a própria essência da sua função como soldado fosse lutar em guerras. Eles não foram aconselhados a abandonar. Então, não, fiquem aí na sua posição, mas abandonem as armas. Porque as armas são malignas. Vocês não podem usar armas. Ele não disse isso. Ele simplesmente disse: façam isso de uma maneira justa. Usem as suas armas para a honra e glória do Senhor. Foi isso que ele disse. É isso que nós temos aqui. E eu queria saber quantos de vocês já assistiram o filme Até o Último Homem. Eu já assisti. Muita gente, né? Um filme incrível, um filme fantástico, muito legal. Demais. Quem gosta de filme de guerra é esse filme. Quem não gosta de filme de guerra, quem não gosta de ver cena de violência, tripa pulando para o alto, não assiste esse filme. Porque tem. Mas é um filme muito incrível. O problema desse filme, ele já começa com o personagem principal com raiva jogando uma pedra na cabeça do irmão. E esse irmão quase morre. E aí ele é exortado, a mãe leva ele lá para ele ver o quadro onde está escrito: não matarás. E aquilo marca ele, deixa um trauma nele. Quando ele se alista para o exército, ele se torna um objetor de consciência. O que é isso? É uma pessoa que, por algum motivo, ela não vai exercer uma função que é própria ao cargo dele. Como soldado, é óbvio que ele precisava estar na guerra dos Estados Unidos, se passa no contexto de Segunda Guerra Mundial, é óbvio que ele precisava empunhar armas, defender o seu país. O que ele faz? Ele consegue o direito de não usar armas. Ele atua como médico ali dentro da guerra, salva muitas vidas, mas ele não usa armas. Ele, inclusive, nem pega nenhuma arma. Ele nem toca na arma. Porque ele vê aquilo como algo maligno. Talvez por conta da sua experiência traumática, sim. Mas ali nós temos uma teologia ruim. Apesar do filme ser muito bom, o exemplo que ele deu, quem assiste o filme vê ali quantas vidas ele salvou na guerra, nós temos ali uma teologia ruim. Completamente ruim. Completamente desequilibrado. Talvez seja por conta da experiência dele, mas a experiência traumática dele não pode servir de regra para a nossa experiência. Qual é a única coisa que deve ordenar a nossa experiência? A Bíblia. E a Bíblia nos dá essa possibilidade, nos dá, inclusive, esse dever de defender a nossa vida e a vida dos nossos. Sim. Sim.
A vida dele é salva, por quê? Por conta de uma arma. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Nós temos na Bíblia tudo isso. Os soldados não é falado para os soldados, para eles abandonarem as armas, para eles não exercerem mais a sua função. Muito pelo contrário. Vai todo mundo vir com a pistola no bolso. Brincadeira. Vamos lá. Então, a gente tem isso. Eles são instados a exercer a sua função para a glória e honra do Senhor e não abandoná-la. Então, nós, como cristãos, nós não só podemos, como devemos nos envolver na política. Nós não precisamos, inclusive, de uma bancada evangélica para isso. A nossa ausência na política, a nossa falta de entendimento e envolvimento resultou no cenário que nós vemos hoje. A gente precisa nos lembrar que nenhum lugar fica vazio, né? As cadeiras ali na política, elas não permanecem vazias, elas são ocupadas. A questão é por quem elas têm sido ocupadas. Luz ou trevas. Ah, mas tem a bancada evangélica. A bancada evangélica é uma vergonha. E como que a gente tem sido nisso? Como que tem sido a nossa posição? A gente precisa se lembrar que, historicamente, os cristãos sempre se envolveram com a política. As maiores conquistas políticas e sociais vêm de magistrados cristãos. Eles sempre foram grandes estadistas e nós não podemos nos esquecer disso. A gente tem se esquecido disso. Isso tem resultado num cenário avassalador, terrível. E é por essa razão que é tão importante que a gente entenda essas verdades. Por que é tão importante que a gente tenha essa aula? Para a gente desenvolver uma cosmovisão cristã a respeito desse assunto. Vamos continuar, então, analisando o rico capítulo que a gente tem da nossa confissão, partindo para o último parágrafo. Parágrafo 3. Sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós a obediência no Senhor em todas as coisas lícitas ordenadas pela autoridade, não apenas por medo da punição, mas por causa da nossa consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e honestidade. Então, aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, a sujeição do crente ao ofício de magistrado civil. A partir desse ponto, a gente vai ver o dever de obedecer os magistrados civis. Vamos começar lendo as referências bíblicas. Romanos 13, de 5 a 7. A gente já leu, mas eu acho importante a gente ler novamente. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. 1 Pedro 2, 17. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tito 3, 1. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Outro texto. Dize-nos, pois, o que te parece? É correto pagar tributo a César ou não? Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: Hipócritas, por que me colocais à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem são esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por eles enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem.
palavra de Deus é muito clara. Nós temos o dever de estar sujeitos às leis civis e aos governantes. Como subordinados, como estando debaixo da sua autoridade, nós temos esse dever. Apesar disso, esse dever de submissão não é irrestrito, não é incondicional. A nossa única obediência incondicional é a suprema autoridade de toda a terra ao nosso Senhor. A confissão declara qual é essa condição. Ela diz: em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades. Então, em todas as coisas lícitas. A obediência aos governantes só é apropriada no que diz respeito às coisas lícitas. Muitos ditadores na história usaram textos da Bíblia, usaram Romanos 13, do nosso dever de estarmos sujeitos às autoridades, como desculpa para o povo cristão obedecer a eles em qualquer circunstância. Um grande exemplo desse, o próprio Hitler usou estes textos para que o povo se submetesse a ele. Será que o povo deveria obedecer ou desobedecer? Óbvio, desobedecer. Porque ele não estava mais ordenando coisas lícitas. E essa é a condição pela qual nós devemos obediência às autoridades governamentais. Agora, o que define o que é lícito? É a sua vontade? É a vontade do governante? É a opinião da mídia? Não. É a palavra de Deus, somente ela. Não as nossas opiniões, não os nossos sentimentos, não as circunstâncias e muito menos a conveniência. A palavra de Deus é a única autoridade que pode definir o que é lícito. Ela é e deve ser a nossa regra de fé e prática. Então, nós temos respaldo bíblico não só para a obediência civil, como também para a desobediência civil, quando as leis do Senhor forem transgredidas pelos homens. E a gente tem também texto bíblico para isso. Vamos ver. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus, olha só, e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Desobedeceram claramente. Daniel 1:8. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Daniel não tomou das iguarias do rei. Eu não trouxe, porque o texto era bem longo, mas também os amigos de Daniel, quando eles estão na fornalha, ali a gente também vê eles claramente desobedecendo a ordem do rei de se dobrar, de se colocar diante da estátua em adoração. Atos 4, 18 a 20. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhes disseram: julgai se isso é justo diante de Deus, dar ouvidos a vós e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando a gente tiver que decidir entre ouvir a voz de Deus e a voz dos homens, quando essas coisas se opuserem, nós ficamos com a voz de Deus. Atos 5:29, nós já vimos esse texto também. Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Agora a gente precisa também fazer uma importante ressalva. Não existe base bíblica para atitudes agressivas e rebeldes com relação à autoridade civil. A resposta de Pedro aqui, ela é mansa. Ele não atua com agressão, com rebeldia. Ele está desobedecendo? Está. Mas, mesmo assim, ele tem ordem, ele tem paz, ele tem mansidão no seu trato.
E existe um exemplo que, inclusive, nos instrui, que é o exemplo de Paulo, em Atos 23, de 1 a 5. Lá ele insulta o sumo sacerdote, mas ele se retrata. Quando ele descobre que ele estava diante de uma autoridade, ele pede desculpas pelo insulto que ele fez. Pode falar. Não pode chamar um governo opositor às obras dos cristãos de lixo? Por exemplo? Partindo disso, não. Partindo disso, não. Eu já vi uma vez, eu não lembro quem. Eu não lembro quem que eu ouvi falando sobre isso. Inclusive, quando a Dilma governava, tem um monte de meme da Dilma, né? E eles falando sobre isso, sobre essa questão de quanto escárnio a gente fazia, inclusive, né? Porque mesmo ela sendo uma péssima autoridade, ela ainda era uma autoridade, né? Fica aí a questão. Acredito que se a gente fosse partir desse princípio, sim. Não sei se diante da autoridade somente, não sei. Nas redes sociais com imagens vexatórias, Sim. porque tem os valores totalmente contrários ao cristianismo. Sim. Partindo dessa ideia não seria o correto, né? Não. A gente deveria atacar as ideias, né? E não as pessoas. Isso a gente viu. É interessante pensar nisso, porque o Brasil vai se dividir daqui a pouco. Já está se dividindo, né? Por isso já está chegando aí. Sim. Com certeza, esse é verdade, é legal, Paulo, isso, porque esse é um princípio interessante. E isso está tão fora do debate público, né? A gente vê, para a pessoa ganhar o argumento, ela não vai contra o argumento. Ad hominem, a falácia. Vamos denegrir a imagem do nosso opositor. Para que nenhum argumento dele fique. Sim, e a gente, às vezes, como Faz cristãos, isso. pensando de modo geral, a gente também tem essa tendência que é anticristã. Sim. É mais fácil. É mais fácil. É o nosso primeiro instinto, né? Mas a gente precisa pensar nisso também na nossa relação no debate público. É verdade, muito bem colocado. E, além de tudo isso, a gente vê que atitudes agressivas, né, como a gente já falou, comportamentos que são deliberados e desnecessariamente provocadores nunca são apropriados, mesmo quando os cristãos se recusam a obedecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Não é simplesmente deixar de fazer uma rebelião, por exemplo. É mesmo no trato com as autoridades. Se a gente for ver o trato dos apóstolos com as autoridades, a gente vê como que a gente está longe. Que vergonha tem sido o nosso comportamento na esfera pública. É verdade isso. Bom, outra questão, outro ponto que fica aqui do parágrafo 3 é o dever de orar pelos magistrados civis. A gente vê isso ali naquela parte que diz: devemos suplicar e orar pelos reis e por toda a autoridade, e por todos, que estão investidos de autoridade, para que sob seu governo vivamos uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e honestidade. Então, não só isso, mas nós temos o dever de orar pelos nossos governantes. E nós somos muito prontos, né, como sempre, a criticar, o que não é errado em si, desnecessariamente, dependendo da maneira como a gente faz isso. O problema é que, antes de tudo, a gente deveria dobrar os nossos joelhos pela nossa nação, pela nossa sociedade, pelos nossos governantes. Antes da gente sair reclamando à torta e à direita do governo, antes da gente sair criticando as autoridades, nós precisamos orar por elas. Mas orar por fulano, orar por tal autoridade, mas olha, que sofrimento. É um sofrimento? Por algumas é um sofrimento mesmo, a vontade de fazer umas orações imprecatórias, né? Mas a gente precisa orar para que o nosso povo tenha paz e justiça. Você ia falar, Emerson? Não? Você levantou a cabeça? É interessante quando a gente vê essa questão da oração pelas autoridades nas mídias, né? Já se perverte a ideia de oração e se pratica um louvor à autoridade, um louvor irrestrito que seria dado unicamente a Deus. E ali já não tem mais nenhuma censura a erro.
Então, a autoridade ela passa a ter um papel que é divino, uma prerrogativa divina, e todos os seus atos são louvados, porque ela é inefável e infalível. E aí já se sai disso daí, né? De orar, de verdadeiramente oferecer a Deus uma oração para que as autoridades façam algo em temor a Ele. Então, às vezes, se perverte isso, e a gente vê muito nas mídias sociais essa questão aí, sendo pervertida. E imagina se os profetas se conduzissem dessa forma. Se Natã se portasse dessa forma diante de Davi, ao invés de trazer uma censura, ele trouxesse um louvor. Ó, a mulher que você pegou, bonita, hein? Certinha, hein, rei? Se Jeremias, se Isaías, se Daniel se portassem dessa forma. Então, às vezes, se confunde, né? Nesse afã de ter uma esfera conservadora no nosso país, a gente perverte algo que a Bíblia ensina, conforme você tem demonstrado aí, de uma maneira bem clara e objetiva. Sim, a gente acaba endeusando, né? Aí de saber, aí é uma coisa. Por mais que a autoridade faça correto, ele não está fazendo nada mais do que ele devia fazer. Então, se há um louvor nisso, é sempre voltado para Deus. Para Deus. Você não fez nada mais que você devia fazer. E lembrando sempre desse quadro que você já iniciou. Deus tem que estar acima de tudo, e tudo aquilo que fizermos com Deus acima, quem no final vai ser glorificado e adorado é Deus, porque a gente só está se submetendo à vontade dele. Perfeito, é bem isso mesmo. A gente tem que, é o equilíbrio, né, que a gente precisa ter, tanto da gente não rechaçar as autoridades, quanto, como Paulo pontuou, quando nós vamos, inclusive, orar pelas autoridades, a gente não fazer como que ungido do Senhor, que o Senhor colocou aqui para fazer as tuas obras. Ok, ele é uma autoridade, a autoridade é instituída por Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado, como Paulo pontuou mesmo, da gente não colocar também as autoridades num lugar que não lhes é próprio, que é próprio somente do Senhor. A gente precisa, então... Você ia falar? Não, eu estou ouvindo coisa, então. A gente precisa, então, orar pelo Senhor, orar para o Senhor, perdão, pelo bem-estar de todos os homens, pelas autoridades, para que elas façam a vontade de Deus, para a honra e glória do Senhor, para o bem público, para o bem da nossa nação, para que o governo prospere, a fim de que nós possamos ser protegidos daqueles que poderiam perturbar a nossa tranquilidade. Eu falei brincando das orações imprecatórias, mas isso não exclui as orações imprecatórias em governos maus. Por exemplo, se nós estivéssemos em um governo ditatorial, a gente pode pegar o caso do Holocausto de Hitler. Por que não? Aqueles judeus não poderiam fazer uma oração imprecatória? Por que não os cristãos não poderiam fazer? Senhor, tem misericórdia. Julga com a tua poderosa mão e age em favor do teu povo. Tira a vida daquele que está perturbando a nossa nação. Nós podemos, eu falei brincando, mas existe uma possibilidade de nós fazermos isso de uma maneira legítima em alguns casos. Basta a gente ter discernimento bíblico. O que a gente tem que lembrar é que a gente não pode agir pelo nosso zelo, pela nossa justiça própria, mas pela justiça divina. Sempre com o princípio de que Deus seja louvado, de que a justiça permaneça e que a paz impere sobre a nossa nação. Esse é sempre o princípio estabelecido pela palavra de Deus para nós. Vamos então para a nossa conclusão. Opa, não li o texto. Vamos ler o texto. O texto base ali, antes da gente partir para a nossa conclusão, é sobre a nossa postura como cristãos, a nossa necessidade de orar pelos governantes. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Então, aqui está o princípio básico, como deve ser a nossa vida, como nós precisamos orar pelos governantes. Eu só posso ler uma parte do Salmo, que é uma oração a imprecatória, porque tem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo e talvez elas não saibam, né? Então, o Salmo 137, a parte final, eu vou pegar ali do verso 5 para baixo. Não, eu vou pegar do 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até os alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso é uma oração imprecatória, né, de alguém que estava padecendo e está orando, pedindo para que Deus retribua aquela nação que estava fazendo tanto mal e torcendo para que eles caíssem, que acontecesse algo nesse sentido. Então, é bíblico. Tem base bíblica. Sim. Então, nós já vimos aí um exemplo bíblico, né, também das orações imprecatórias. De qualquer maneira, sempre deve existir esse princípio de que nós precisamos orar para que os que exercem autoridade exerçam, né, de uma maneira que nós tenhamos uma vida tranquila, honesta e piedosa, né? Então, essa deve ser a nossa oração. No que se refere aos governos maus, nós precisamos orar para que Deus faça justiça pelo seu povo. Então, vamos agora, sim, para a nossa conclusão. Então, nós vimos que Deus é o Rei soberano, Ele é a fonte suprema de toda autoridade. Os magistrados civis são ordenados por Ele e dele derivam a sua autoridade. A função do Estado é a defesa e o incentivo dos que fazem o bem e o desencorajamento e a punição dos que fazem o mal. A pena capital é uma instituição divina e legítima. O cristão, ele não só pode, como também ele deve envolver-se politicamente, assumindo inclusive cargos no governo. Como cidadãos, nós temos o direito, na verdade, o dever, coloquei errado ali, de honrar, obedecer e respeitar as autoridades naquilo que estiver de acordo com a lei de Deus. E também, por último, como cidadãos com dupla nacionalidade, temos o dever de orar ao nosso rei pelos governantes terrenos, a fim de que a nossa nação prospere, para que haja ordem em nossa sociedade e vivamos uma vida de paz, com toda piedade e honestidade. Então, que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento a respeito desse tema, para que nós possamos viver como verdadeiros embaixadores de Cristo, sendo luz em nossa nação. Eu vou deixar alguns materiais depois para que os irmãos possam se aprofundar no tema, mas antes eu gostaria que a gente finalizasse orando. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença e quantas coisas nós podemos aprender na Tua santa palavra. Obrigada porque o Senhor ilumina o nosso entendimento, porque nós temos a Tua palavra, Senhor, que é tão rica, tão preciosa, tão perfeita, Senhor, e conduz os nossos passos em todos os caminhos, Senhor, em todas as áreas. Nos dê entendimento, Senhor, nessa área também, Senhor. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor, o presidente, abençoa, Senhor, os governantes, Senhor, os governadores, Senhor, todos os que estão, Senhor, em cargos de autoridade, para que a nossa nação seja abençoada, Senhor. Para que nós possamos viver em paz, Senhor, para que nós tenhamos liberdade, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que haja ordem, Senhor. Venha estar, Senhor, ministrando nos nossos corações, nos ajudando a ter uma postura cristã, uma postura sábia, Senhor, uma postura que tenha discernimento, Senhor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, baseados nos princípios da Tua palavra, Senhor. Não nos deixe enredar, Senhor, por ideologia, Senhor, por tantas distorções da Tua palavra, Senhor, por tantos maus comportamentos que nós possamos ter, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque temos falhado, Senhor. Nos dê entendimento, Pai.
Pedimos graça, Senhor, para esse ano, Pai, que nós sabemos que teremos que escolher, Senhor, o líder da nossa nação. Que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para escolhermos aquele, Senhor, que melhor se encaixar, ó Pai, nos princípios da Tua palavra, no propósito do Senhor para as autoridades constituídas, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós estamos em um mundo caído, que nós somos seres humanos caídos, que não existe, Pai, um governante perfeito, não existe, Senhor, justiça humana perfeita. Mas nós confiamos na Tua justiça que não falha, Senhor. E nos baseamos no Senhor, para mesmo com as autoridades imperfeitas, vivermos para a glória e honra do Senhor, em todas as esferas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai. Nos conduza para a Tua honra e glória, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso povo, para que haja paz, ordem e justiça, e para que nós não desonremos o Teu nome na esfera pública, mas que possamos glorificá-lo, Pai, e agirmos como sal e luz. É o nosso desejo, Senhor, nesta manhã. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Vou passar algumas sugestões para nos aprofundarmos. Aqui, vídeos. A gente tem... É curtinho, lá do Perguntar Não Ofende. O cristão deve ser a favor da pena de morte. Presbítero Solano Portela, resolvendo essa questão, respondendo. O cristão e as autoridades, uma pregação do pastor Augusto Nicodemos sobre o texto de Romanos 13, uma exposição dele muito boa. Pastor Franklin Ferreira, né, o autor do livro, depois eu vou passar também, a relação do cristão com a política e o Estado, muito interessante, além dele trazer um contexto histórico também, ele traz uma abordagem completamente bíblica sobre esse assunto. Aqui uma palestra do vereador Nicolas Ferreira, o cristão e a política, que ele também traz um cenário histórico, contexto histórico, junto a princípios cristãos, ele que está atuando nessa esfera. Bom, outros são livros e artigos. Esse é o livro que eu falei, um livro excelente do pastor Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, e esse, O Estado e o Poder da Espada, que é do presbítero Rickson Moura. E, por fim, um artigo do Voltemos ao Evangelho, Nossos Motivos para Apoiar a Pena de Morte. Então, está aí, se os irmãos quiserem, né, se aprofundar nesse tema, há muito mais o que se falar, o que se estudar e que a gente pensar a respeito desse assunto. Deus abençoe a todos.